Olá! Vamos começar nossa conversa de hoje com uma afirmação que precisa ser dita de forma bem clara. Aplicar uma norma revogada é, sem dúvida, um dos sinais mais graves de desatualização profissional na área de SST. Nesta análise, o nosso objetivo é mergulhar fundo nessa transformação, entender como a segurança e saúde no trabalho saiu de um modelo que era basicamente reativo, focado em checklists, para uma abordagem muito mais estratégica, muito mais gerencial. E mais importante, entender por que essa evolução é um caminho sem volta. Essa frase é o nosso ponto de partida. Vejam bem, o problema de verdade não é a mudança das normas. A mudança é natural, ela faz parte do processo. A questão crítica, o ponto nevrálgico, é a dificuldade que alguns profissionais têm de acompanhar a evolução do sistema como um todo. Insistir em práticas que já foram superadas não é só um erro técnico, é um sintoma de obsolescência, que, no fim das contas, compromete a prevenção e deixa a organização exposta a riscos legais e operacionais muito sérios. É fundamental que a gente compreenda o seguinte: essa transformação toda não significa de jeito nenhum que a segurança e saúde no trabalho ficou mais fraca. Pelo contrário, o que a gente está vendo é um amadurecimento do modelo brasileiro. Ele evoluiu, deixou de ser uma simples conformidade burocrática para se tornar uma abordagem muito mais sofisticada, que exige mais competência técnica, uma visão integrada da gestão e, principalmente, uma capacidade de análise de riscos muito mais apurada. Para a gente entender a profundidade da mudança de agora, a gente precisa primeiro olhar um pouco para trás, analisar quais eram as limitações do modelo que ficou no passado. Um modelo que muitas vezes era reduzido a uma série de tarefas burocráticas, a famosa segurança de papel. E aqui está o centro do problema daquele modelo antigo. O foco excessivo em documentos, em checklists, acabava criando uma perigosa e pior, falsa sensação de segurança. A empresa podia ter todos os papéis em ordem, tudo arquivado, mas isso não significava que a realidade do ambiente de trabalho estava refletida ali. E o mais grave, não refletia os riscos dinâmicos, que mudam o tempo todo, aos quais os trabalhadores estavam de fato expostos. O contraste entre os dois modelos é gritante e ajuda a gente a entender a mudança. Nós saímos de um paradigma reativo, focado em papelada, para uma nova realidade que é preventiva. Uma realidade que enxerga a SST como parte da estratégia do negócio. A mudança é de uma segurança que se provava com documentos para uma segurança que se demonstra com controle efetivo, real e contínuo dos riscos. Agora vamos entrar na lógica por trás dessas revogações de normas. O ponto crucial é este. Quando uma norma é revogada, o risco que ela queria controlar não some de repente, ele continua lá. O que muda, e isso é fundamental, é o método de controle. A responsabilidade deixa de estar amarrada a um formulário, a um procedimento burocrático e passa a exigir uma análise técnica contínua, profunda. Em outras palavras, a exigência de inteligência técnica aumentou, e muito. Um exemplo perfeito dessa mudança é a revogação da NR02, a da inspeção prévia. Antes, para uma empresa começar a funcionar, ela precisava de uma autorização do Estado, um ato quase cartorial. Com o fim da NR02, a responsabilidade pela segurança das instalações passou a ser 100% da empresa desde o dia zero. O controle não foi eliminado de forma alguma, ele se transformou. Agora, ele acontece pela fiscalização contínua com a possibilidade de embargos, interdições, penalidades, ou seja, a responsabilidade da organização, na prática, aumentou de forma significativa. Outro exemplo que ilustra bem essa mudança foi a revogação da NR27, que tratava do registro profissional do técnico de segurança do trabalho. A lógica aqui é exatamente a mesma: sair de um controle burocrático e ir para um sistema baseado em competência real e responsabilidade. E aqui um ponto de atenção: a necessidade de formação técnica não acabou, isso precisa ficar muito claro. O que deixou de existir foi aquele modelo de registro no Ministério. Hoje, a validade da atuação de um profissional está ligada diretamente à sua qualificação, à sua competência demonstrada e, principalmente, à sua responsabilização civil e criminal pelos seus atos. O foco é na prática competente, não num número de registro. Tudo isso nos leva, então, ao coração da nova filosofia que sustenta a legislação de SST hoje em dia. Uma mudança de perspectiva que é fundamental. Essa frase resume perfeitamente a transição. A mentalidade antiga se perguntava o que a norma está exigindo. A nova mentalidade se pergunta quais são os riscos reais desta atividade e como a gente pode controlar esses riscos de forma eficaz. A norma virou ponto de partida para o raciocínio técnico e não mais o ponto de chegada.
E a materialização mais clara, mais significativa dessa nova filosofia no dia a dia dos profissionais foi, sem a menor sombra de dúvida, a transição do antigo PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, para o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. É um erro primário achar que o PGR é só um nome novo para o PPRA. Na verdade, o PPRA foi completamente absorvido e superado por um sistema de gestão muito mais completo, muito mais robusto. Aliás, manter práticas antigas do PPRA como se fossem suficientes hoje é um erro técnico grave, que é constantemente identificado em auditorias e fiscalizações. Vamos dar uma olhada nas diferenças cruciais. Enquanto o PPRA focava só nos riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos, o PGR, que está dentro do GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, abrange todos os perigos, de acidente, ergonômicos, psicossociais. E o mais importante, o PGR não é um documento estático, ele é um processo dinâmico, contínuo, que tem que estar totalmente integrado à gestão do negócio. E é assim que o PGR funciona. Ele opera como um ciclo vivo, que se retroalimenta. Não é um documento que se faz uma vez por ano e se guarda na gaveta. É um processo contínuo de identificar, avaliar, controlar, monitorar e reavaliar. Um processo que se adapta ao tempo todo às mudanças no trabalho. Bom, diante de tudo isso que a gente conversou, fica bem claro que o papel do profissional de SCT mudou e mudou profundamente. A nova realidade exige uma postura diferente. O profissional deixa de ser aquele que apenas fiscaliza a conformidade para se tornar um consultor estratégico, um gestor de riscos. O seu papel agora é usar o conhecimento técnico para orientar as decisões da empresa, mostrando como uma boa gestão de SST contribui para a eficiência e para a sustentabilidade do negócio. Portanto, o que se exige do profissional hoje é muito mais. É maior responsabilidade técnica, é capacidade de análise contínua, é uma mentalidade de gestor. E, acima de tudo, a fiscalização não avalia mais só se o documento existe, mas sim a coerência e a eficácia de todo o sistema de gestão. Então, a gente chega a uma conclusão que não tem como fugir. Para o profissional de segurança e saúde no trabalho, evoluir não é uma escolha, é uma condição para a prática profissional responsável. E aqui vai um alerta. É preciso ter muito cuidado com o que a gente pode chamar de nostalgia normativa. Se apegar a práticas antigas com aquele argumento de mas sempre foi feito assim, isso é uma armadilha perigosíssima. Do ponto de vista legal, técnico, esse argumento não vale nada. E pior, num processo judicial, isso pode ser caracterizado como negligência profissional. E esta é a mensagem central que precisa ficar. O perigo de verdade não está na norma que deixou de existir. O perigo está no profissional que, seja por desatualização, seja por resistência, insiste em aplicar conceitos e práticas que já estão obsoletas. É ele quem coloca em risco a integridade das pessoas e a segurança jurídica da organização. Fica, então, uma reflexão final para todos nós. A segurança e saúde no trabalho é um sistema vivo, que evolui constantemente. Entender o porquê das mudanças é o que separa o profissional que lidera essa evolução daquele que ficou para trás. A pergunta que cada um deve se fazer é: em que lado dessa história a minha atuação profissional está?